Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui traduzimos testemunhos de experiência de quase morte. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Minha história realmente começa aos 33 anos, quando ocorreu o acidente, mas eu vim para os Estados Unidos com 26 anos. Eu tinha alguns negócios, ensinava artes marciais há anos. Eu era um ser humano decente, nunca quebrei a lei. Mas quando se trata de materialismo, quando se trata do oposto da espiritualidade, era aí que minha mente e meu coração estavam na época. Eu realmente estava focado em ganhar dinheiro. Lembro que aos 33 anos eu trabalhei como agente correcional para o estado de Illinois e trabalhei em uma penitenciária de segurança máxima. Para aqueles que não sabem, as penitenciárias de segurança máxima abrigam os piores prisioneiros, pessoas com penas mínimas de 25 anos ou mais. Por que estou dizendo isso? Para descrever as energias espirituais que eu observava naquele lugar atrás daquelas paredes. Era algo fora deste mundo, mas na época eu não dava atenção. Estava tentando bloquear, porque queria ganhar dinheiro. Trabalhávamos por horas, estou falando de turnos de 14 horas, e eu trabalhava no turno da noite. Durante as horas extras que eu trabalhei, não conseguia dormir bem quando voltava para casa, porque sempre pensava na prisão e nas cenas que eu via lá. Eram energias muito ruins que me impediam de dormir. Eu trabalhei no meu negócio como artista marcial, ia para casa, tomava banho, vestia o uniforme e ia trabalhar na prisão. Como eu era novo e não tinha antiguidade, trabalhava lá há apenas 2 anos, meus dias de folga nunca eram nos fins de semana, mas às terças e quartas-feiras. Nos seus dias de folga, você não pode obrigar a fazer hora extra. Lembro que era uma terça-feira de manhã e pensei, vou para casa relaxar, ver meus filhos, vai ser divertido, ninguém vai me obrigar a trabalhar. Era um dia ensolarado, um dia bom, e eu não me senti cansado como na maioria dos dias. Estava disposto. Por algum motivo tinha uma adrenalina, porque senti que iria fazer algo divertido naquela noite. Não sabia o que, mas seria divertido. Entrei na minha van e fui pela Rota 3, 1 hora de viagem em linha reta, campos de milho dos 2 lados. Nada, apenas direção de volta para casa. Lembro que eram 7 da manhã e eu estava dirigindo pela Rota 3 com o uniforme a 70 km por hora, que era o limite de velocidade. Não estava correndo porque eu era um agente correcional. Estava uniformizado, tinha que obedecer à lei, especialmente quando de uniforme tinha que manter a velocidade permitida. Não sei o que aconteceu, mas em 1 segundo, não sei se cochilei, adormeci, não sei o que aconteceu. Mas foi 1 segundo, e de repente senti que meu volante travou, senti que meus freios travaram, não funcionaram, como se não tivesse fluido hidráulico. E lá estou eu na minha van, e ela começou a derrapar e girar e eu não entrei em pânico. Só não entendi o que tinha acontecido e olhei para o velocímetro esperando que a velocidade diminuísse para eu tentar controlar o carro. Mas ao invés disso, a velocidade aumentava. Foi de 70 para 75, de 80 para 85 km por hora, e eu não entendi o que estava acontecendo. Então, vindo na pista oposta, lembro de ver pelo para-brisa o carro se aproximando enquanto eu girava, e havia uma senhora com 2 criancinhas no banco de trás. Lembro de me dizer que não importa o que acontece, se eu cochilei ou não, não importa. Você não vai tirar outras vidas com a sua. Então, com tudo o que eu tinha, só virei o volante para a direita o máximo que pude e então estava de frente para aquela parede de concreto, uma divisória. Lembrei-me de olhar para o velocímetro e marcava 85 quilômetros, e quanto mais perto eu chegava àquela parede de concreto, mais o tempo desacelerava dramaticamente. Lembro de segurar o volante, e como as pessoas dizem que você vê toda a sua vida passando diante de você, eu apenas lembro que tinha o maior sorriso no rosto. Estou sorrindo como se fosse dar as boas-vindas a um ente querido no aeroporto que não via há anos. Só não sabia o porquê, mas estava sorrindo, não tinha medo. Então ouvi o som do impacto, a explosão mais alta que já ouvi em toda a minha vida. Já tinha ouvido algumas explosões antes, mas nada como aquilo. Depois, tudo que me lembro é do airbag começando a inflar, mas era tão devagar. Então, tudo que me lembro é de abrir os olhos de cabeça para baixo e notei que lembrava de tudo o que aconteceu, do momento em que saí da prisão até o momento em que perdi o controle do carro e da senhora no carro na pista oposta que eu tinha, que evitara o impacto. Lembrava de tudo. Não foi como se eu tivesse apagado e não soubesse o que aconteceu.
Estava de cabeça para baixo na minha van, estava amassada como uma lata de refrigerante. E a carroceria do veículo tinha formado uma espécie de garfo, como espadas, que estavam em cima de mim. É a melhor sensação que senti em toda a minha vida. Lembro que fiquei surpreso pelo fato de não haver barulho. Era como se o som tivesse sido sugado completamente deste mundo. Claro, sem dor, sem cheiro, sem sensação de toque, absolutamente nada. Então, notei que meus pensamentos tinham ido embora. Não tinha pensamentos. Apenas existia. Não tinha nenhuma dúvida, eu sabia tudo. Senti-me protegido, abençoado, em casa. Ainda estou vendo tudo, ainda estou no carro. O carro estava completamente amassado, o lado do motorista causou o maior impacto. Tecnicamente, meu pescoço deveria ter sido decepado. Estou lá tentando entender o que está acontecendo. Quer dizer, ainda estou preso, mas é a melhor sensação do mundo, como se alguém estivesse fazendo cócegas em você o tempo todo e não há nada com que se preocupar. Você apenas vive o verdadeiro significado de viver. Vivendo incondicionalmente, vivendo sem problemas, nada negativo em sua vida, sem interrogações, sem dúvidas. Lembro que de alguma forma percebi que eu precisava sair dessa situação, mesmo que eu tivesse morrido, e isso era o que eu estava sentindo. Olhei para fora e vi uma senhora bem do lado de fora da van, andando de um lado para o outro. Parecia uma senhora idosa, de meia idade, vestida de preto e suas roupas eram como dos anos 1800. Algo assim. Ela tinha uma cicatriz de queimadura na bochecha direita, um lenço na cabeça e apenas andava. Lembro que estava de cabeça para baixo tentando acenar, porque queria poder levantar e ir até ela, mas ela só andava de um lado para o outro. Quando eu pedi ajuda, ela só balançava a cabeça dizendo não. Ela não falava, apenas balançava a cabeça dizendo não. Na época, o antigo eu provavelmente ficaria irritado e frustrado por não receber ajuda e lembro que naquele momento não a julguei. Pensei, talvez ela esteja preocupada demais que possa fazer mais mal do que bem. Talvez esteja preocupada que o carro pegue fogo e algo aconteça. Talvez ela apenas esteja com medo. Então, não a julguei. Disse a mim mesmo que ainda queria apreciar aquela experiência, aquele estado de sonho. Decidi fechar os olhos e levantar para tentar sair e explorar novamente. No segundo em que fechei os olhos, eles se abriram e tudo voltou à vida. Muito cheiro de gasolina no carro e o carro ainda estava ligado, tive que desligá-lo. Senti a pressão no meu joelho porque tudo estava esmagado. Comecei a entrar em pânico, a não entender o que estava acontecendo. Então vejo talvez centenas de pessoas do lado de fora do carro até a estrada. Era coisa de 3 caminhões de bombeiros, 2 ambulâncias. Era uma loucura e eu não entendia por quê. Porque eu me senti ótimo, só queria sair. Lembrei desse paramédico que simplesmente invadiu minha van e deu um tipo de tackle de futebol americano bem na janela e específico no topo de seus pulmões para eu não me mexer. Lembro de responder que estava bem, mas ele disse: "Não, você está em péssimo estado, pensa que está bem. Mas isso é ruim, parece ruim, não sabemos o que está acontecendo e é para não se mexer." E ele me aplicou soro pela janela e lembro de dizer: "Por que está me aplicando soro pela janela?" "É só eu tirar daqui, senhor, estou bem e posso até ficar de pé, estava ótimo." Mas ninguém me ouviu e me colocou numa maca, me amarrou e disse: "Você não sabe, provavelmente tem muitas fraturas, está sangrando, danos financeiros e blá blá blá, por causa de como o carro parecia pelo fato de ter batido em um muro de concreto a 80 quilômetros, o que mataria 95% das pessoas." Lembro que eles estavam com pressa. Então decidi cooperar para eles não acharem que eu estava maluco e não me doparem ou algo assim. Pensei, ok, vou fazer o que quiser que eu faça. Então me levaram. Foi a primeira vez que fui numa ambulância intensiva assim. Eles dirigem super rápido com as sirenes, como nos filmes, e lembro que tinha um policial sentado lá com uma ambulância. Perguntei se poderia fazer uma pergunta e ela disse que era melhor eu não fazer perguntas agora, porque você está em péssimo estado. Preciso fazer exames e depois disso farei meu relatório. Mas insisti porque alguma coisa não fazia sentido e disse: "Senhora, insisto, posso por favor fazer uma pergunta?" Ela disse que tudo bem, pode perguntar. Lembro de dizer: "Não é ilegal um cidadão não ajudar outro cidadão em perigo?" Ela perguntou: "Do que está falando?" Respondi: "Sabe, tinha uma senhora lá, eu estava preso.
e antes de vocês chegarem estava tentando sair, acenando, e ela só balançava. A cabeça dizendo não, não me ajudando. Um policial disse que não tinha nenhuma senhora lá, que eles foram os primeiros a chegar à cena, que eu estava no meio de um campo sem ninguém por perto e que pessoas da prisão chamaram a polícia, vizinhos e as pessoas foram se reunindo. Então lembrei de pensar, ok, isso está ficando interessante, é melhor não contar isso para ninguém até entender o que aconteceu. E esse foi o primeiro milagre. Cheguei ao hospital e, para quem não sabe, no hospital, você pode ir para a emergência ou para a sala de trauma. A sala de trauma é para quando há acidentes graves, quando precisa salvar uma vida imediatamente. Fui para lá e apenas fiquei parado, deixando eles fazerem o que tinham que fazer. Fui para a maca esperando o médico e lembro que alguns amigos vieram me visitar. Um médico veio falar comigo. Disse que trabalhou ali há muitos anos e nunca tinha visto nada parecido. Perguntei o que ele tinha descoberto. Ele disse: você não tem nenhum hematoma, nenhum tipo de inflamação, nada. Parece que nem se envolveu em nenhum tipo de impacto. Ele realmente perguntou se eu era o mesmo. Mostrei um arranhão que tinha na mão. Aquele arranhão não foi por causa do acidente em si. Foi porque quando meus socorristas usaram a ferramenta para cortar o carro e me tiraram, a mão bateu em uma das janelas quebradas. Era um arranhãozinho. No dia seguinte já estava trabalhando e lembro de ir ao ferro velho onde ficou o meu carro, porque queria pegar a bateria. Precisava comprar outro carro e precisava de uma bateria nova que acabara de comprar para o carro do acidente. Cheguei lá e lembro do dono vir me dar os pêsames e dizer: sinto muito pelo seu amigo. Perguntei: do que está falando? Sou eu, quero minha bateria. E lembro que ele quase desmaiou. Disse que não tinha como eu ter saído daquele acidente. Respondi que saí ileso. Na época era muito confuso e até divertido, mas um pouco depois, um mês depois, comecei a ter visões e mensagens. Note que na época eu era muito cético, focado no materialismo, zoava qualquer coisa espiritual. Era totalmente contra, muito cético, mas continuei tendo essas visões, essas mensagens angelicais e tudo começou a fazer sentido com o acidente. Comecei a aceitar, mas foi muito difícil, porque quando você está realmente despertando espiritualmente após algo assim, é como o estágio do parto, as contrações, a dor, os gritos. Você está nascendo de novo, é um despertar lento, algo muito intenso. Foi isso que aconteceu. Desde então se passaram 7 anos e no final desses 7 anos consegui me unir à minha alma gêmea, que era o que faltava na minha vida para completar o despertar espiritual. Não é necessariamente se livrar do ego, mas aprender a conviver com ele e equilibrá-lo para que sua alma sempre esteja acima do ego e não o contrário. Por causa disso, a consciência e o conhecimento ainda estão sendo repassados ou dados para mim diariamente, e pelo fato de eu ajudar as pessoas todos os dias e aprender a viver uma vida espiritual, uma vida de alma. Muitas pessoas me perguntam: você precisa ter um EQM para despertar? Absolutamente não. Você pode despertar num piscar de olhos com alguém sorrindo para você, com o nascimento de uma criança se apaixonando, conectando e tocando sua alma. Então, essa é minha história. Nos últimos 2 anos tenho ajudado pessoas de todo o mundo diariamente. Quer continuar assistindo a outros testemunhos como este? Não deixe de clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.